Ageu, capítulo número 1, eu vou ler, depois eu vou explicar da forma mais simples possível, para poder trazer o que Deus quer falar conosco. No ano segundo o rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolhei pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não vos sacieis, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Tem uma pergunta aí. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por minha causa. Essa casa está deserta e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. E ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário, capítulo 2, e no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: o que há entre vós, que tendo ficado, viu a esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temam, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba da sua veste, e com a sua aba tocar no pão
ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará santificado? E os sacerdotes responderam dizendo, não. Então disse Ageu, se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo dizendo, ficará imundo. E então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação, diante do meu rosto. Disse o Senhor, e assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem é imundo. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde este dia em diante, antes de colocardes pedra sobre pedra no templo do Senhor. E depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas, e havia somente 10, e vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimaduras e com ferrugem e com saraiva e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Há ainda semente no celeiro? É uma pergunta. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde estes dias eu vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24 do mês, dizendo, fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Enquanto eu estava lendo aqui, o Espírito Santo estava falando tanto, que eu falei, para, que eu vou me confundir tudo. Estava falando demais. Se puder apagar a luz, fica um pouquinho mais fresco aqui em cima. Eu não consigo pregar qualquer coisa, eu não consigo falar assim, eu vou pregar isso, eu vou pregar aquilo, eu vou ler um textinho. Hoje é noite de Santa Ceia, eu pego um daqueles textinhos de milagre facinho e prego aquilo lá, eu não consigo. E das minhas perguntas e dos meus porquês e dos meus motivos e dos meus questionamentos, na minha oração, eu fiquei deitado um tempo em oração. Eu chego em casa, eu mal como, a louça fica para ele, mas ele não lavou hoje. Ele dormiu, aí ele acordou e falou, nossa, aconteceu um milagre, eu dormi com a louça suja, acordei, a cozinha está limpa. Eu falei, mas é. Eu falei para ele, foi uma anja que veio lavar a louça. Eu fiquei um pouquinho lá, falei, vou descansar um pouquinho aqui, fiquei em oração, mas eu estava orando pela minha casa mesmo, pela minha família, pelas coisas dos últimos dias, pelos momentos que nós estamos vivendo, pelas coisas que nós estamos passando. E foi desse meditar, dessas perguntas com Deus, dessa oração, que Deus me trouxe aqui nesse texto. E esse é um texto, irmãos, que pregar em 20 minutos é praticamente impossível, a profundidade da revelação nesse texto. Mas eu gostaria que você soubesse e que você lembrasse que esse é um texto profético. O que significa um texto profético? Deus falou com o seu povo diretamente. E Deus está falando hoje diretamente com o seu povo. Eu estava aqui pensando, Deus, o Senhor deve nos amar muito, porque nós somos uma pequena congregação e o Senhor traz uma palavra tão forte para nós. E o Espírito Santo me falava que, sim, é para vocês e para vocês passarem esta mensagem a outras pessoas. Não é só para ser conhecimento de vocês, mas é a voz de um Deus que se importa com você. Eu estava lá em casa hoje num chororô, falando para Deus que não é fácil ser profeta. Profeta não tem alisamento, profeta não tem presentinhos. Hoje o João Pedro me trouxe uma flor. Ele nem sabe o que ele fez me trazendo aquela flor, ele não tem ideia. A Luciana falou, pastora, em tanta paulada ganhar uma flor?
né? Eu chorei lá no escritório, porque profeta só leva paulada, tristeza, ressentimento, né? Coisas horríveis que vêm sobre a gente. E eu falei, eu vou ter que ser profeta de novo hoje. Outra vez eu vou ter que ir lá, ser voz de Deus outra vez e falar para a igreja outra vez o recado de Deus. Mas Jeremias também sofreu, todos eles sofreram, Isaías, Joel, Obadias, todos sofreram, todos sofreram. O profeta sofre mesmo. Mas hoje eu quero estar aqui como voz de profeta, mais uma vez, trazendo essa profecia, trazendo esta revelação. Você já falou, eu falei para o Zé Carlos hoje, dá a impressão que Deus não está fazendo nada. Dá a impressão que Deus desapareceu. Tá assim para vocês? Dá a impressão que Deus sumiu. Dá a impressão que Deus encolheu a mão, que Deus fechou o ouvido e tapou os olhos. É isso? Dá a impressão... Por que a igreja está se tornando obsoleta? Por que está se tornando irrelevante? Porque a impressão que se tem que Deus está desaparecido. Não é? A gente sente a presença dele aqui no louvor, na adoração, na pregação da palavra, mas na hora da gente orar nas nossas necessidades, parece que não tem resposta, parece que não tem mover, parece que nada acontece. Eu estava lá em casa orando, eu falava, meu Deus, amanhã é segunda, e o mesmo problema da segunda passada, segunda retrasada, está presente novamente, e não aconteceu nada, não mudou nada. E não é falta de orar, não é falta da gente colocar a cara no pó, não é falta da gente jejuar, da gente buscar Deus, e dá a impressão que Deus não está fazendo nada. É isso? A impressão que ele está assim, fechou a boca, encolheu a mão, fechou os olhos, tapou o ouvido e nós não estamos vendo ele. Mas tem algo dentro de nós que está nos movendo, que é a presença do Espírito Santo, que não nos deixou cair, que não nos deixou desistir. Então, foi nessas perguntas, vendo tanto sofrimento, vendo tantas condições acontecendo, que Deus me trouxe nesse texto. Ele nem passava pela minha cabeça. Quando eu fiquei orando de madrugada para ver o que eu pregava, quando eu fui embora daqui no carro, ele não passava pela minha cabeça. Então eu sei que ele é profético, eu sei que tem um recado de Deus aqui, tá certo? É impossível eu pegar esse texto inteiro, mas eu vou trazer o recado de Deus aqui hoje. Mas eu preciso dar alguma explicação teológica para você entender o porquê esse texto e o porquê ele hoje, tá certo? Vou explicar. O povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro, tá? Ficaram 70 anos, começou pela Babilônia, né, a Síria e a Pérsia. E nesse momento, Deus permitiu que o rei Ciro, persa, ele dominasse a Babilônia, os outros reinados que tinham dominado o mundo judaico. E Deus também moveu no coração de Ciro uma possibilidade para aqueles que estavam escravos, né, ali, naquele local da Babilônia, eles pudessem voltar a Jerusalém, algumas pessoas, e eles iam poder reconstruir o templo do Senhor e reconstruir as suas vidas. Ficaram 70 anos ali, muitos tiveram seus filhos em cativeiro, muitos cresceram no cativeiro, casaram no cativeiro, e eles depois tiveram a oportunidade de voltar para a reconstrução do templo em Jerusalém e a reconstrução das suas vidas. Daniel, ele viveu nesse momento do rei Dário. Lembra que ele foi levado muito jovem para lá, né, cresceu ali. Ele viveu nesse momento que depois se tornou profético. E Deus então chama 2 profetas, presta bastante atenção, tá? Deus chama 2 profetas, Ageu e Zacarias, para levar a mensagem para esse povo que saiu da escravidão para ter o direito de recomeçar a sua vida. Todos nós que estamos sentados aqui, né, eu nasci no lar evangélico, mas fui criada, mas eu posso me incluir nisso também. Todos nós saímos de um cativeiro, todos nós saímos da escravidão. Alguns da droga, da bebida, da prostituição, do adultério, da mentira. Todos nós estávamos presos também num determinado lugar na nossa vida, e Deus nos libertou deste lugar e nos deu a oportunidade de recomeçar uma vida. É por isso que todos nós que estamos aqui hoje temos o direito de recomeçar todos os dias. É o direito de você reconstruir, reedificar, porque foi conquistado por Deus no seu amor. E essas pessoas, mesmo sendo no Antigo Testamento sem Jesus, eles eram um povo de Deus e eles puderam voltar para Jerusalém. Então Deus observou
que o que Deus deu para eles, a oportunidade que Deus deu, não foi suficiente para que eles vivessem uma vida de bênçãos. Está me acompanhando o que eu estou falando? Não foi suficiente para eles conquistarem as bênçãos merecidas de Deus. E passou-se um tempo, eles foram para reconstruir suas casas, porque vocês sabem que as casas foram queimadas, as casas foram destruídas, as pessoas perderam até suas identidades, como Daniel teve até seu nome mudado, né? As pessoas foram separadas das suas famílias, então eles tinham que voltar e recomeçar. Eu estou só fazendo a parte teológica, eu não estou pregando, tá bom? Para você entender por que Deus nos trouxe aqui nesse texto. E então, eles voltaram, e por um determinado tempo, eles começaram a reconstruir o templo do Senhor. O povo de Deus, meu amado, não vive sem templo, tá? Hoje o templo de Deus é aonde? Dentro de nós. Se você perder o lugar de sacrifício, se você deixar o seu altar ser contaminado, você está perdido, porque povo de Deus não vive sem templo, e o templo do Senhor tem que estar muito bem preparado, né? E essas pessoas sabiam da importância. Talvez para a nossa cultura hoje, como eu disse, a igreja é irrelevante. Hoje para a nossa cultura, para que ir na igreja? Você sabe, né? Não precisa congregar, né? Você ouve uma pregação em casa, isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que nós temos que congregar, que nós temos que estar unidos, porque tem uma bênção especial no momento da comunhão, né? E tem muita gente, irmãos, que não está frequentando igrejas durante a semana, que acha que só o culto de domingo à noite resolve. Não resolve. Não é suficiente. Isso não constrói templo, isso não sustenta templo, não edifica templo e não adorna templo e não termina o templo. O templo fica inacabado. Está me ouvindo? Eu estou aqui como profeta hoje, é a primeira vez que eu estou dizendo isso. Eu não gosto de falar isso porque as pessoas acham que eu fico trazendo glória para mim e eu odeio isso. Se eu quisesse glória, eu estava pregando para tudo quanto é lugar aí, fazendo oba-oba. Eu não gosto de glória, mas eu sou aqui como profeta. Eu vou trazer uma palavra profética aqui hoje, tá certo? Então, meu amado, essas pessoas começaram a reconstruir o templo do Senhor e também as suas casas. Mas as dificuldades para construir o templo e as dificuldades para reconstruir suas casas, suas vidas, suas famílias, seus casamentos, vieram tantas que eles passaram por um processo chamado desânimo. Desânimo. Eu falo que a maior arma de Satanás contra crente chama desânimo. O desânimo te trava. O desânimo, eu sei porque eu tenho que lutar contra isso todos os dias no meu físico. O desânimo ele vem de muitas maneiras, desde a mágoa, da tristeza, do ressentimento, da decepção, da carência, né? De muitas situações, uma doença física, de uma dor que você tem constantemente, de um problema, isso vai te desanimando. O mundo, o pecado, coisas que vão entrando na nossa vida, vai trazendo o quê? Desânimo. E quando o desânimo vem, o que você tem vontade? De dormir, de ficar em casa, de se largar em cima do sofá, de não pentear o cabelo, de não trocar de roupa, de comer só coisa gostosa, porque fazer coisa de comer é difícil, então você come um saquinho, né? Em casa eu não compro mais, porque senão eu só como saquinho. Mas não é preguiça de comer não, é porque eu gosto. Porque tudo vai ficando muito difícil, então você vai deixando de fazer algumas coisas, de acelerar na sua vida algumas coisas, e você vai parando de fazer o mais importante para a sua vida, que é a construção do templo. E a construção do templo, ela é diária, ela deve ser uma manutenção diária, não é construir o templo, sabe aquelas construções que você vê que as pessoas começam e param e larga, daqui 3 meses alguém vai lá e compra uma janela para uma janela, passa um ano, alguém vai lá, compra um saquinho de cimento e põe lá dentro. A construção do templo não é assim, ela é todos os dias ele tem que ser edificado, adornado, preparado, equipado, consertado, ele tem que estar pronto para a visita do rei, chamado Jeová, oh glória, para o Senhor dos Senhores, chamado Cristo. E essas pessoas começaram a desanimar. Então, como é mais fácil você desistir do difícil, e mais fácil você fazer o que é fácil,
Elas foram e começaram a tomar conta da vida delas, pensar mais nelas, pensar mais nas suas necessidades, pensar mais nas coisas que elas deveriam fazer. Não que estavam fazendo bem feito, mas deixaram de fazer o principal, que era a construção do templo. E por isso, algumas coisas desagradáveis começaram a acontecer nas suas vidas. Coisas desagradáveis que a gente fica perguntando para Deus: por quê? Por que com a minha família? Por que com a gente? Por que na nossa igreja? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E quando se pergunta muito por quê, Deus também responde. Eu não sei se você observou aqui, na pregação tem várias vezes: assim diz o Senhor, parece uma metralhadora. Tem um versículo que fala 5 vezes: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu falei: nossa Deus, parece uma metralhadora. Pá, 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 pá. Você não metralhou? Está metralhando de volta. Você ficou questionando Deus? Você ficou falando um monte de coisa para Deus, então ele tá. Porque eu duvido que você não pergunta para Deus. Mesmo que a sua boca não abra, lá no seu interior, você está com um monte de pergunta, com um monte de questionamento, e você quer saber por quê. Então Deus respondeu, e Deus usou 2 profetas, Ageu e Zacarias, nesse momento, para falar com 2 sacerdotes, que era Josué, que não tem nada a ver com Josué, do livro de Josué, era Josué e Yeshua aqui, mas sacerdote, tá? E falar com Salatiel, filho de Zorobabel, que eram sacerdotes, tá? Então, Deus chegou com o recado, primeiramente, presta atenção nisso, porque o Espírito Santo vai segurar aquele relógio, e você tem que ouvir o que Deus vai falar aqui hoje. Eu queria ter mais tempo para poder falar tudo, tá? Veja bem, antes de Deus falar, direcionado ao todo o povo de Israel, antes de Deus chegar e abrir a profecia, falar: Ageu, sobe no muro bem alto, no monte bem alto, e grita para o povo de Israel a minha voz. Ele disse: não, você vai procurar Josué, e você vai procurar Salatiel, você vai procurar os sacerdotes, porque eles vão passar para o povo o meu recado. Vou falar uma coisa para você: homens, chefes de família, mulheres que não têm maridos, que são chefas de família, mulheres que não têm seus maridos convertidos, que são chefas de família, é com você que Deus está falando essa noite. O recado vai começar com você, por você, para Deus fazer a obra grandiosa que Ele tem que fazer na sua vida, porque você é sacerdote na sua casa, entendeu? Você é sacerdote, a conversa é com você, o recado está vindo para você. Estou toda arrepiada aqui. Arrepiou aí? Porque Deus confirmou. O recado é para você. Ageu chegou, foi primeiro, depois foi Zacarias, depois voltou Ageu de novo. E assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E a primeira pergunta de Deus foi: as coisas não estão boas, né? As coisas estão difíceis, né? Não está nada fácil, né? Vocês estão com um problema, né? Não foi isso que Deus perguntou? Não está bom? Está difícil? Mas não era para estar. Não era para estar. Não está bom? Aí o Senhor fala: mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? O Senhor perguntou. Então quer dizer que nós fazemos pergunta para Deus, mas Deus também pode perguntar para nós? Então quer dizer que o Senhor hoje, assentado no mais alto e sublime trono, vem aqui nessa igreja hoje, que dia que é hoje? 6 de novembro de 2016, Deus abriu o livro hoje dele, onde está teu nome, o nome da tua família, e ele vai começar. Você viu que está escrito assim: no ano de não sei o que, no dia 20º não sei o que, depois repete no dia não sei o que, depois no 20º não sei o que. Você viu quantas vezes falou aqui? Eu não estou falando, eu posso falar se eu quiser, 24, 26, 27, é o que estava escrito aqui, tá? Eu estou falando aqui para você entender. Tinha dias, no dia tal,
começou a tua história. No dia tal, foi assim que aconteceu. No dia tal, estou falando com você. E no dia tal, eu vou te dar a sua vitória. Oh, glória! Entendeu, minha amada? Está determinado o dia da tua vitória. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele determinou o dia da tua vitória. Hoje, dia 6 de novembro de 2016, eu vou começar uma conversa com você. E eu estou perguntando para você, por que não está bom? Por que você está me fazendo pergunta? Por que as coisas não estão do jeito que deveriam estar? Você fez sua pergunta, mas Deus está fazendo a dele. Eu estou com meu maxilar travadíssimo, com muita dor. Mas eu tenho certeza que o que for liberado sobre nós aqui hoje vai cumprir nas nossas vidas. Amém? Quando Deus começa a perguntar o porquê, o Senhor, Ele mesmo responde, Ele fala assim, é por minha causa. Ninguém gosta quando Deus trabalha. Porque quando Deus está trabalhando, infelizmente a gente tem que entrar nesse trabalhar de Deus, querendo ou não querendo. Nem que você não tenha feito nada errado, mas se alguém da tua casa fez, se a sua família fez, você vai ter que passar por esse momento que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nessa nação. Deus está trabalhando no Brasil. Eu vi algumas profecias aí das pessoas lançando na internet, falando que Deus está mandando juízo. Irmão, para com isso, que Deus vai mandar juízo sobre nós. Deus nos ama. O juízo só virá na condenação final, no dia da ira do Senhor. Ele ama esse país, Ele ama a tua casa, Ele ama sua família, Ele ama quem você ama. E importa para Deus que todos os homens sejam salvos. Deus simplesmente está tratando essa nação. Esse momento difícil, que é igualzinho a esse momento aqui de Ageu, que eu entendo por que Deus me trouxe nessa pregação, e que não tem nada cerebral meu aqui, não tem nada mental, é totalmente profético, é porque nós estamos vivendo a mesma história que esse povo viveu. O Senhor falou assim, sabe o que está acontecendo com vocês? Você falou 2 vezes, no capítulo 1, depois no capítulo 2, se você quiser depois você lê na sua casa de novo. Vocês plantam, depois vocês correm lá pensando que vocês vão colher 50 sacos. Quando chega lá, vocês colhem só 20. Vocês recebem o salário e falam, oba, chegou o salário. Mas se vocês pegaram o salário e colocaram num saco furado, ele foi embora. Vocês esperaram a chuva e ela não veio. Algumas coisas estão acontecendo e vocês estão perguntando por quê? Eu estou respondendo, sou eu, fui eu. É por minha causa que essas coisas estão acontecendo. Dá um medão lascado. Eu estava lá em casa falando, Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem misericórdia de nós. Então, meu amado, havia sido designado o tempo para a reconstrução, o tempo para construir as casas, para reconstruir as famílias, o tempo tinha determinado, mas quando se está desanimado, quando se está fraco, eu tenho que correr. A gente começa a colocar justificativa para Deus e fala assim, acho que não é a hora, pensando bem, não é a hora, né? Eu não preciso ficar indo na igreja agora, eu posso deixar para depois, eu não preciso estar lá no culto de quarta-feira, eu não preciso de domingo de manhã, pensando bem, a gente começa, eles falaram isso aqui, eles que estavam falando, Deus falou assim, sabe o que vocês estão falando? Deus falou para eles, vocês estão falando assim que não chegou a hora ainda de reconstruir. Quem foi que falou para vocês que não chegou a hora? Já passou da hora, passando do tempo e da hora de vocês edificarem a minha casa, de vocês construírem a minha casa. Deixa eu te ver uma coisa para você, Deus não está preocupado em templo feito por mãos humanas. Deus não estava preocupado na construção material do templo. Deus estava preocupado e interessado que as pessoas tivessem um lugar para eles terem comunhão com Deus, intimidade com Deus e ouvissem a sua palavra. Entendeu? A preocupação de Deus era essa, que as pessoas tivessem no seu coração e na sua mente, ele disse assim, olha, eu mandei parar a chuva, eu mandei vir a seca, eu mandei lagarta comer o campo, eu mandei um monte de peste, um monte de praga, e ainda assim o coração de vocês continua duro, e vocês não voltaram o coração para mim. Que medo, porque era Deus falando, meu amado. Você já imaginou? Você está sentado ali naquele momento, naquela situação, ouvindo Deus falando, Deus está falando aqui hoje. Vocês estão falando que não é tempo, que não chegou a hora ainda. Importa para mim que vocês tenham a minha presença.
Eu quero que vocês queiram a minha presença, eu quero que vocês se importem de ter a minha presença, de ter a minha presença no seu coração, na sua mente, na sua vida. Negligenciar a construção do templo, se eu mesmo dizer assim, deixa Deus para depois. Eu permiti que todas essas coisas estivessem acontecendo e ainda assim vocês estão de coração endurecido. Vocês colocam roupa, não se aquece. Vocês comem e não se fartam. Meu irmão, eu estou vendo o tempo de pessoas começar a passar fome. Eu vi uma cena essa semana na Venezuela. Os jovens, confrontando a polícia ali, confrontando aquele governo que destruiu o país, não tem mais comida. E o menino batia assim, um jovem batia no peito, ele falava, eu chorei vendo aquela cena. Ele batia no peito, ele falava, eu tenho fome! Você vai me matar porque eu tenho fome! Ele falava para o policial. Eu falei, o Brasil daqui uns dias vai ter gente morrendo de fome. Nós vamos ver gente clamar por comida. Se a igreja do Senhor Jesus não voltar o coração rapidamente para Deus. Eu nunca vi Deus falar tanto e tão claramente que a igreja está sendo irrelevante para as pessoas. Tudo se substitui. Tudo se coloca no lugar de Deus. Foi o que essas pessoas fizeram. É muito mais legal a gente construir a nossa casa. O Senhor falou assim, legal, né? Vocês constroem coisas materiais e vocês esquecem de mim. Ele falou, suas casas estão apaneladas ou estão estucadas, as casas estavam cobertas, bem preparadas, bonitas, mas o que eles tinham que ter com Deus, eles estavam deixando para lá. Estavam deixando passar, outras coisas estavam sendo mais importantes. Quando uma pessoa está sentada aqui dentro, começa a olhar no relógio, meu amado, vigia que você vai cair. O Senhor estava preocupado que as pessoas entendessem que tudo aquilo estava acontecendo por um só motivo: descaso para com Deus, descaso para com a presença de Deus. Ezequiel veio aqui em todo aquele jeitinho delicado dele de pregar, ele deixou o recado aqui, irmão. O recado ficou aqui colocado aqui para nós. Está aqui no nosso coração, foi semeado sobre nós. Foi uma chamada de atenção para a igreja. É uma chamada de posição. Eu estou vendo os pastores publicarem diariamente que as igrejas... O meu filho trouxe um menino de Florianópolis, aí 2 vezes já aqui em casa. Domingo passado até cancelei a reunião porque eles estavam em casa. Veio ele e a irmã há pouco tempo. A menina sentou para tomar o café da tarde comigo. A menina chorou. Meu pai é pastor na casa de Davi. Quantos sabem o que é a casa de Davi aqui? Vamos ver. Ele falou assim para mim, acabou a casa de Davi. Acabou. A casa de Davi acabou. Meu pai faz 4 meses que não tem salário. De vez em quando recebe alguma coisa. Nós estamos passando fome. A casa de Davi não tem mais. Irmãos, quem conheceu a casa de Davi, saber que acabou, é porque a coisa está muito feia. Então o mundo pode achar irrelevante. O mundo, pode dar descrédito para a igreja, mas nós que somos chamados, que somos povo de Deus, que somos eleitos, que somos escolhidos, que já aprendemos, que já ouvimos, precisamos entender a voz de Deus aqui neste lugar. As coisas podem mudar a partir do momento que eu me preocupar em ter uma comunhão íntima e profunda com o meu Deus. Eu vou voar aqui, e o Senhor diz assim, sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês estão vivendo de passado. Eu estava lá em casa hoje, Deus falou comigo, vai estar cheio de gente naquela igreja, sentada, que vive do passado, da glória do passado. Mas naquele tempo, as coisas... Agora há pouco tempo eu já vi Deus falar isso aqui, e Deus volta aqui hoje falar, não viva de passado, não viva de glória de passado, porque o que Deus tem preparado para você é infinitamente mais do que tudo que você pensa, que você espera, que você sonha, que você deseja, e pode aplaudir o Senhor. Não viva da glória do passado, porque Deus tem uma glória futura para você. Deus tem uma glória para invadir sua casa, sua família, seus sonhos, o seu futuro. Não viva de passado. Eles estavam vivendo de passado. Viviam de passado, ficavam lembrando do passado. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando algumas pessoas voltaram para ali, tinham 80 anos, 90 anos. Então essas pessoas sabiam que a importância, mas os que nasceram ali no cativeiro, que vieram, eles não tinham no coração
tanto entendimento assim, tanto nacionalismo, vamos dizer, né? Para lutar por aquilo. É o que está acontecendo hoje. Se nós pais não formos firmes e não passar para nossas gerações esse conhecimento, nós não teremos igreja amanhã. Nós não teremos exercício sacerdotal, porque nós não teremos sacerdotes nas nossas gerações. O que o Ezequiel falou aqui domingo, faz meses, meu filho falou um dia lá em casa: mãe, igreja está se tornando uma coisa ultrapassada. Assim que as pessoas estão vendo. Igreja é uma coisa ultrapassada. Ou então eu ouço pessoas que já foram desse ministério, que estão aqui nesse ministério, dizem assim: porque não acontece nada. Irmão, não vai acontecer nada através de alguém para você. Para acontecer alguma coisa na sua vida, depende somente de você. As pessoas, porque não acontece nada de diferente na igreja. Mais diferente do que a presença de Deus, meu amado? Então eu não sei o que mais que as pessoas querem de Deus. Porque igreja não é clube. Ninguém tem que estar aqui fazendo satisfação para as pessoas, né? Alegrar as pessoas, não. Igreja é um lugar de você se esforçar, porque o reino de Deus é conquistado com muito esforço. Então essas pessoas não tinham ainda entendido que o que Deus queria deles era: me traz a minha presença. Então Ageu chegou lá, falou para o sacerdote chamou as pessoas e falou assim: ó, é o seguinte, vamos tirar o desânimo e vamos trazer o ânimo para o nosso coração, porque Deus mandou falar uma coisa: Ele está no meio de nós, Ele está conosco. Oh, glória, aplaudir a Jesus de novo. Deus está aqui, Ele não desistiu, mesmo que nós erramos, mesmo que nós falhamos, mesmo que nós fracassamos, Deus mandou dizer que Ele está aqui, e Ele está aqui neste lugar, e Ele conhece você, Ele conhece a tua história, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua necessidade. Deus mandou dizer: Ele está conosco. E Ele trouxe ânimo, Ele cobrou ânimo. Irmão, Deus falou comigo hoje, eu tremi nas bases lá em casa. A hora que eu li esse texto na profundidade, como eu li aqui para você agora, porque eu não precisava nem ler esse texto, porque eu conheço cada vírgula dele. Mas eu gosto de ler, reler. Eu li esse texto aqui, eu tremi lá em casa. Eu tremi, porque isso daqui é um recado muito forte de Deus. Eu nunca vi os sinais da vinda do Senhor Jesus tão próximo como nós estamos vendo. Eu estava vendo o noticiário ontem à noite, filmando a Itália por cima, tudo destruída pelo terremoto, aquelas cidades que foram destruídas. Irmão, meu coração fez assim, tum, 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 tum. As pessoas falando, até acho que o Glauco estava falando para mim que aquele telescópio Hubble lá, o meu dentista também falou isso, que eles viraram para um lado lá e eles viram uma imensidão de coisas que eles não conheciam e que eles tiveram que reconhecer que existe um Deus, porque só Deus poderia ter criado aquela grandeza. E já estão dizendo que viram uma cidade de ouro vindo de encontro, que ela está caminhando, vindo nas galáxias para chegar. E a hora que ela chegar na Terra, meu amado, é a nova Jerusalém, onde nós vamos habitar eternamente em Cristo. Vimos esses dias aí que soou um som sobre Israel como de trombetas. São sinais, são as grandezas de Deus já sendo pronunciadas, que Jesus está muito perto de voltar. Jesus não vai vir buscar uma família destruída, um casamento acabado, filhos destruídos, tudo acabado. Não, Jesus virá buscar uma igreja em glória. Em glória. O Senhor falou para eles: vocês estão tão preocupados, porque eu vou falar uma coisa que eu tenho 5 minutos e acabou. Quando as pessoas elas desviam o coração de Deus, essa construção do templo era necessária para que eles tivessem plena intimidade. Quando as pessoas perdem, elas começam a ficar orgulhosas, elas começam a ficar jactanciosas, começam a ficar materialistas, e eles ficaram muito materialistas. Eles pararam de buscar a presença de Deus para construir coisas materiais. Eu vou falar um negócio aqui, por favor, vocês não me apedrejam. Eu conheço judeu é um negócio que guarda. Eu fui uma vez num lugar, numa cidade lá do outro país, lá, arrancava o dinheiro do bolso assim, de monte, assim, de dólar, né? Tudo. Então os bichos são, sabe segurar dinheiro, né? Eles ficaram assim, eles ficaram pensando em dinheiro, ficaram pensando em construção de coisas humanas. Deus falou assim: vocês estão tão preocupados com isso? Eu sou o dono do ouro e da prata. O que vocês precisarem, eu vou dar muito mais do que vocês precisam. Sabe esse lugar que você parou de viver para ficar pensando no ontem? Sabe esse lugar que você fica pensando que antes era melhor?
Vou falar uma coisa para você, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a primeira. Eu aplaudia Jesus se eu fosse você. O que Deus tem para fazer na sua vida a partir de agora, a partir de hoje, a partir dessa semana, é muito maior do que você pode imaginar. O Senhor falou, marca aí esse dia, escreve esse dia. Nesse dia de hoje, a partir do dia de hoje, vai começar a mudar a tua história. Aí ele fez outra pergunta. Acabou a semente no seu celeiro? Eu pensei imediatamente no Zé Carlos hoje, quando eu li isso. Pensei em muitas pessoas que eu conheço. Acabou a semente no seu celeiro? O Senhor fez uma pergunta. Se você não tem semente, você não? Se você não planta, você não? Olha. Ele disse, eu estou vendo que a oliveira não está dando a quantidade de fruto, que a romeira não está produzindo. Eu estou vendo que a figueira está seca, eu estou vendo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o Senhor falou assim, mas se tiver semente ainda no seu celeiro, eu te abençoarei. Pode aplaudir o Senhor de novo para valer, porque o Senhor fará multiplicar as bênçãos dele na sua vida. A pergunta de Deus hoje, ainda tem semente no seu celeiro? Seja casamento, seja emocional, seja financeiro, seja ministerial, pode aplaudir mais. Ainda tem semente no seu celeiro? Deus mandou te perguntar, ainda tem alguma semente no seu celeiro? Não acabou, não acabou, não acabou, ainda que tenha uma, é suficiente para Deus multiplicar na sua vida. É Deus que está te perguntando, tem semente no teu celeiro? Entendeu o mistério, meu amado? Como pregar um texto tão profundo em 30 minutos? É praticamente impossível. Impossível. O sacerdote, que era príncipe de Judá. Deixa eu falar, mas você sabia que você é príncipe? Você sabia que você é princesa? O Guilherme, quando vê alguma menininha arrumada, ele fala, vovó, por que ela é princesa? Todas as menininhas para ele é princesa. Mas você sabia que você é príncipe? Você é princesa? Você sabia disso? Você sabe? Você sabia? Você sabia que você é princesa? Oh, glória! Né? Somos príncipes, somos reis, somos sacerdotes, somos povo de propriedade escolhida de Deus, somos nação santa. Oh, glória! Nós somos pessoas muito especiais para Deus. Deus falou, chama ele lá. Agora, é a última profecia aqui. Chama ele. Fala para ele que o que eu falei na vida dele e ele falar vai ser como um anel de selar. Porque eu escolhi ele para levar esse recado. Quando o rei tinha um decreto que era para ser assinado, e o decreto era sempre alguma coisa direcionado ao povo. O rei pegava o seu anel, passava numa tinta e selava o decreto. Quando aquele anel batia ali, nunca mais, era irrevogável. O que Deus está falando com você hoje? Homem, mulher, filho, pai, servo, serva, não sei qual é a sua condição, é irrevogável. Através da sua vida, essa palavra vai se cumprir. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a nossa adoração. Tu és santo, 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 santo. Eu te farei de ti como um anel de selar. Vai, príncipe, sacerdote, homem, mulher, seja qual for a sua posição, vai e anuncia a tua casa que chegará o tempo da multiplicação, que o próprio Deus vai mudar a nossa história. Aleluia. Pessoal do louvor, vem aqui, fecha teus olhos onde você estiver. Espero ter falado o que Deus queria falar, porque é quase que impossível de falar tudo. Eu só quero guardar essa palavra no meu coração. Ainda que com tristezas, com muitas dores, com muito sofrimento, com muitas decepções, com muitas incertezas, não desista e não deixe de acreditar na palavra do nosso Deus. Não deixe de crer que você é o anel de selar do nosso Deus. Através de você, Ele vai fazer cumprir o seu recado. Nós não vamos viver o pior dessa terra, mas nós vamos viver o melhor dessa terra. O inimigo quer fazer o povo de Deus deixar de acreditar nele, deixar de viver a verdade dele. O inimigo tem usado de tantos escândalos, de tantos enxovalhos no mundo cristão,
Alguém me falou alguma coisa sobre o Silas Malafaia, e eu fui fazer uma pesquisa, eu fiquei horrorizada de ver o tanto de mentira que colocaram sobre o Silas Malafaia, o tanto de especulação, o tanto de difamação em cima daquele homem. É os últimos dias. O inimigo vai querer fazer as pessoas deixarem de acreditar na verdade. Importa muito para Deus a construção do templo. Construa todos os dias. O Senhor falou para eles assim: vai lá, busca madeira. Vai buscar as madeiras lá e traga aqui para o meu templo. Sai do teu conforto, sai do mordomismo, saia da mesmice. Saia, faça alguma coisa por você e construa a sua intimidade, o seu lugar de Deus para Deus. E vocês vão ver as coisas mudarem. Vocês vão ver as coisas se transformarem. Vai buscar madeira. Deus não falou: a madeira está na porta da tua casa, não. Vai lá buscar madeira. Traz para construir. Tem culto, tem reunião de oração, tem ensino, tem escola bíblica, tem profecia, tem revelação. Esses dias eu fui almoçar num lugar e nós fomos orar. E na mesa do almoço Deus me tomou em palavra profética. Deus não tem local, Ele não escolhe para falar com você. É só você querer ouvir. É só você querer ouvir. Deus só estava preocupado com uma coisa ali: que eles pensassem mais na presença de Deus. Porque Ele é dono do ouro e da prata, o que nós precisamos, Ele nos dá. A prioridade era santidade. A prioridade era Jeová tem uma aliança para com o seu povo. Eu não sei se você viu, mas o Senhor, através do profeta Ageu, falou: fala para o meu povo que se encostar em coisa contaminada, essas pessoas vão continuar santa. Pergunta para o meu povo, se eles permanecerem em pecado, se eles vão ter a minha presença. Era isso que ele estava falando. Ele mandou o povo fazer 2 perguntas, e o sacerdote uma respondeu: não. Coisa santa misturada com coisa impura pode continuar santo? O sacerdote disse: não. E se coisa impura se misturar com coisa santa, pode permanecer santo? Não. Entendeu? Olha onde você está, com quem você anda, o que você ouve, o que você vê, onde você vai, o que você faz. Porque aí você vai trazer as bênçãos do Senhor na sua vida. É duro um recado como esse. É mais fácil me jogar pedra do que me dar beijo e flor, né? Só o João para me dar flor. Minions, né? Balinha do Minions, só o João. Fique de pé, meu amado. Vamos orar ao nosso Deus. O entendimento aqui hoje é que Deus só quer uma coisa de você: que você seja abençoado, que você se importe em ter a presença dele na sua vida. Aleluia. Se fosse promessa de você ganhar um carro, você estava falando glória a Deus. Mas é um chamado. E eu não estou escutando as pessoas dizerem glória a Deus. Eu não estou escutando as pessoas dizerem aleluia. Deus quer a minha presença. Deus quer que eu traga a presença dele. Eu não escutei ninguém dizer aleluia. Por quê? Tão difícil assim? Se fosse para você buscar uma barra de ouro, era mais fácil? Para você chegar amanhã cedo e ter um pacote de dólar na porta da tua casa, era mais fácil? Se todas as suas contas fossem pagas amanhã, seria muito mais fácil? Seria? Parem de se preocupar tanto com vocês, disse o Senhor. Se preocupe com a minha casa. Se preocupe em ter a minha presença. E as bênçãos virão. Tem semente no seu celeiro? Elas vão se multiplicar. Aleluia. Feche teus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Essa é uma noite de Santa Ceia. É uma noite que nós discernimos o corpo e o sangue de Jesus. E é a noite que nós celebramos o que Ele conquistou na cruz do Calvário. Uma palavra liberada de bênção sobre nós. O poder da cruz sobre as nossas vidas hoje. Nós vamos sair daqui hoje vencedores. Não tema o teu inimigo, diz o Senhor. Não tema o teu adversário, porque eu sou o teu Deus. Sou de balabachê. Riconomahai calabas. Irehosui calas temassou. Inarrastoremastoi e demais. Irecalabachui demastei. Quantos dias, diz o Senhor,
Anota, porque o Senhor diz para o povo, nesse dia, hoje, nesse dia, escreve a minha revelação para a sua vida. Aleluia! Posso ouvir um aleluia? É hoje. Escreve a revelação de Deus. Escreve. Faça prova com Deus aí a partir de hoje. Tem semente no seu celeiro? Eu estou vendo que não tem romã, eu estou vendo que não tem figo, eu estou vendo que não tem uvas, eu estou vendo que não tem azeitonas, eu estou vendo que não tem azeite, eu estou vendo que não tem mosto. Mas hoje, eu estou virando a página para começar uma nova história na sua vida. Aleluia! Eu não posso tomar posse por você, eu tenho que tomar posse por mim. Você sabe o seu motivo, você sabe sua necessidade, você sabe onde Deus precisa agir. Essa é a noite. Nesses elementos nós temos a figura. No pão, o seu corpo. No vinho, o seu sangue. Aqui está a nova aliança que foi feita em Jesus Cristo. Naquele momento havia uma aliança de fidelidade, de compromisso, que foi renovada em Jesus. Hoje, todos que estão em plena comunhão com Deus, com a sua igreja, que foram batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tenha liberdade de participar do corpo e do sangue de Jesus, onde nós temos o símbolo da morte e da vida, onde as nossas dores foram levadas, onde as nossas enfermidades são curadas, onde a maldição foi quebrada, onde a morte foi vencida, e nós temos a vida e a vida abundante. Examine cada um a si mesmo antes de participar da ceia do Senhor. Geni, por favor. Venha a Cris, pode ser a Cristina. Seu Luiz está aí, vem seu Luiz também. Amém. Aleluia. Venha nos auxiliar. Aleluia. Ore. Se você precisa falar com Deus, essa é a hora. Peça perdão, peça purificação, peça reconciliação, perdoa quem precisa ser perdoado, libere o perdão, libere as pessoas do seu coração e participe desse momento tão importante, onde você pode receber o poder da cruz. Não coma um elemento, não beba um elemento, tenha consciência da seriedade das coisas de Deus. Hoje, quando eu estava em casa, me veio um temor tão grande no meu coração. Quando eu lia, eu pensava, as pessoas não estão levando Deus a sério. É muito sério as coisas de Deus. Sabe por que o Senhor falou que eles estavam passando aquelas coisas? Eles pensavam que Deus não estava com eles. Pelo contrário, é porque Deus estava. Isso me trouxe temor. É porque a presença de Deus estava ali. Então, se eles não fizessem as coisas da forma correta, teria um momento desagradável. Nós temos a presença de Deus. Vamos glorificá-lo. Perdoa os nossos pecados esta noite. Nos redime pelo precioso sangue. Cura as nossas feridas, nos liberta das maldições e nos reconcilia com o nosso Deus. Que neste momento o Senhor traga santificação e consagração sobre esses elementos e que o seu povo hoje receba o poder da vida e a vida abundante em nome de Jesus. Se você estiver em plena comunhão com Deus e batizado, venha pegar o seu pão e o seu cálice e espere que nós vamos cear juntos. Em breve faremos o batismo. Se você tiver aqui esta noite, você não passou pelas águas ainda, faça hoje um voto com Deus. Batismo é a nossa pública confissão de fé. Venha como você está, diz o Senhor. Porque o Senhor não veio para os justos, mas Ele veio para os pecadores. Não espere uma hora certa para batizar, porque a hora é a hora que você creu. Você creu, você confessou Jesus, então você é livre para passar pelas águas, porque aquele que crer e for batizado, este será salvo. Confesse Jesus com a sua boca, confesse Jesus no seu coração, e o receba para toda a vida e a vida eterna. Graças eu te dou, Pai, pelo
preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos, sim, tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração. Participe da ceia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. Participe deste momento. Receba a tua cura. Receba o poder de Deus sobre a sua vida hoje. Leve hoje com você tudo que Jesus conquistou na cruz. Levante os olhos ao autor e consumador da sua fé. Olhe para Ele. Não olhe para as dificuldades. Olhe para o seu Cristo. Olhe para o Messias. E por isso nós somos livres. Não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos livres, somos livres, somos livres. Graças eu te dou, pelo preço, o preço da nossa dívida, a dívida do pecado, foi paga com o sangue de Jesus. Por isso que não tem condenação. Imediatamente, se confessares o teu pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nós alcançaremos a misericórdia. São escravos. São as marcas. Aleluia. Purificou nossa mente, entendeu? Somos santos, somos justos, somos filhos, somos herdeiros, somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Tem muita bênção preparada para nós. Agora, fala para Ele. Sempre, 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 sempre adorar ao nosso Deus. Aleluia. Levante sua mão. Adora o Rei dos Reis. O digno de honra. Ao vencedor. Que nos torna mais do que vencedores. E Ele vive. E Ele vive. E nós viveremos eternamente. Ele ressuscitou. E Ele está sentado ao lado do Pai, à destra do nosso Deus. E Ele intercede por nós. E Ele intercede. Assentado no seu mais alto e sublime trono, entronizado entre querubins e serafins, adorado pelos anjos, por todos os seres celestiais, glorificado pela igreja, exaltado. Para adorar ao Rei dos Reis. Ele morreu por nós.
fez acepção de pessoas. Ao maior, ao menor, ao pobre, ao rico. Ele não fez acepção. Ao mais pecador, ao menos pecador, foi por todos. E Ele é digno. 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 Ele se fez cordeiro de uma vez para sempre em nosso favor. Aleluia. Sacerdote para sempre. Eu só tenho um recado para você, antes de eu ir para ceia, porque o Espírito Santo mandou dizer. O Senhor mandou você não esquecer, tá? Que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Amém? Ou seja, o que Deus vai fazer é muito mais do que você já viveu. Pode estar difícil agora, mas vai vir o tempo da glória. Amém? É a glorificação do nosso Deus. Estava Jesus ceando com seus discípulos na noite em que ele seria traído. E então ele levantou o pão e disse: este é meu corpo, e ele será entregue por amor de vós. E todas as vezes que vocês o comerem, façam isto em memória de mim, até que eu venha. Comam todos. Da mesma forma, Jesus levantou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança através do meu sangue. E todas as vezes que vocês o beberem, façam isto em memória de mim, até que eu venha. Amém? Bebam todos o sangue de Jesus. Agora eu entendo, porque no louvor que nós estamos cantando, no quarto louvor, eu vi chegar uma bandeja de prata aqui nesse lugar. É porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Deus, pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Leva-nos em paz. Livra-nos do mal. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a Deus comunhão do Espírito de Deus seja sobre nós hoje e sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão e fala: foi bom estar com você esta noite.